Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é Ulisses falando e nessa quarta-feira, 13 de setembro de 2023, aconteceu no campus Butantã da USP, na cidade de São Paulo, o Ato Arrastão no Butantã, por permanência e contratação. Esse ato aconteceu no contexto em que está sendo mobilizada uma greve para o dia 21 de setembro, tem um indicativo de greve, vai ser votado aí na Assembleia dos Estudantes do dia 19, e esse ato consistiu de grupos saindo de diferentes faculdades dentro da Universidade de São Paulo para se encontrarem na ECA para seguirem em frente à reitoria, né, que não podem entrar, se aproximar muito da reitoria, porque na calada da noite, alguns anos atrás, cercaram a ECA e a reitoria aí com grades, né, e infelizmente elas continuam até hoje, mas ainda assim o ato foi até a frente do portão da reitoria, se manifestou, falou algumas das muitas pautas importantes acumuladas ao longo do tempo aí, que precisam ser reivindicadas, que precisa ter luta para conquistar, né? E a gente do Mesa de Debates fez essa cobertura, inclusive já fizemos alguma programação aqui no canal mais recentemente com relação a isso, né? Cobrimos a Assembleia Geral desse semestre que teve, dos estudantes da USP, também vamos cobrir nos próximos dias como anda essa mobilização também, para quem quiser se informar melhor, conseguir acompanhar e participar, construir as lutas. Então é muito importante a gente se mobilizar e, embora tenha muitas pautas, muita coisa a dizer, que vocês vão ouvir nas entrevistas, parte delas, é importante a gente convocar todo mundo a se organizar, mesmo que o seu curso não esteja tão precarizado, ele pode vir a ser precarizado, ainda mais com esse monte de ataques neoliberais que o governador Tarcísio, bolsonarista, né, deseja passar, ataques privatistas, enfim, não só na educação, mas também na educação. E lembrando que ele ainda vai escolher um novo reitor da USP, né, ano que vem. Então é importante existir essa mobilização pela luta, para ela conseguir avançar para todo mundo, para os cursos que mais precisam, para os que podem vir a precisar, né, ainda mais, porque não é como se a USP estivesse uma maravilha, né? Também tem várias questões aí, questões de moradia precária, falta de bolsas, falta de transparência orçamentária, tem bilhões aí no orçamento da USP sem transparência aí, que a gente não sabe como são administrados, falta de professores muito gritante em alguns cursos aí, falta de democracia na eleição para reitor, né? E também terceirizados, funcionários que são tratados de maneira diferente, com menos benefícios, se é que a gente pode chamar de benefício, né? Alguns direitos trabalhistas, alguns funcionários então mais precarizados que outros dentro da USP, dividindo a categoria, né, dos trabalhadores, professores aí também bem precarizados, com salários muito menores, esquemas de trabalho muito diferentes de outros professores. Enfim, existe uma série de demandas aí importantíssimas de serem pautadas, e é importante aí que todo mundo que puder construir essa luta, se somar, se mobilizar, divulgar a luta, porque é uma luta para toda a sociedade, não é só para a comunidade uspiana. Enfim, é muito importante se mobilizarem. A gente do canal Mesa de Debates vai produzir mais conteúdo sobre isso para manter vocês atualizados, e fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar nesse ato arrastão de hoje. Eu tô aqui com o Cauê, aluno da Letras, que está no PSTU, na Rebeldia, né? E eu queria saber, com relação a Letras, principalmente,
e o posicionamento de vocês em comum, né, do PSTU, da rebeldia, qual que é a importância de construir essa greve nesse momento, com tanto ataque sendo feito, né? E qual é a mensagem que você acha que os estudantes que não estão mobilizados precisam ouvir para se somarem nessa luta? Bom, hoje a gente teve a triste notícia na Letras, né, que o curso de coreano não vai ter ranqueamento para o próximo ano, então todo mundo que entrou já nesse ano não vai poder cursar essa habilitação já a partir do ano que vem, pela falta de professores que a gente está enfrentando na Letras, que está destruindo o nosso curso. Então é muito importante que todo mundo se some, todo mundo que queira manter vivo o seu sonho de cursar alguma habilitação específica da Letras ou algum outro curso aqui da USP, se mobilize e faça parte dessa luta, porque em última instância a gente está lutando para defender uma universidade pública e o direito à educação de todas as pessoas. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Ari, das Ciências Sociais, da UJC também, e eu queria saber qual que é a importância para vocês que os estudantes se mobilizem, mesmo quem não é organizado, quem não está na luta no momento, qual a importância das pessoas se juntarem a essa luta aqui pelas reivindicações, né? E também, se você quiser comentar aí das questões mais específicas do curso de vocês, enfim, fica à vontade. É muito importante porque justamente as pautas que a gente está trazendo aqui nessa mobilização agora, como principalmente a falta de contratação de professores e a precarização da universidade, a privatização da universidade e o problema de permanência, né? O problema de permanência que a gente está tendo hoje na USP é muito grave. Ele é um problema que ele vai atingir todos os estudantes, né? E dos mais diversos cursos. Então aqui a gente está no campus Butantã hoje, mas essa é uma mobilização que está acontecendo em diversos campi da universidade. Justamente Lorena, Pirassununga, Aeache, são campos que também são campos que estão também sofrendo muito com esses problemas e que estão se mobilizando no seu local, para a gente justamente conseguir fazer uma coisa unificada por essa mobilização. Então, mesmo os estudantes que não são organizados, que não constroem centro acadêmico, não constroem uma organização, eles também vão ser atingidos por essa pauta, né? Então, por exemplo, eu sou estudante da FFLeste, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Lá, a gente tem o caso da Letras, que está com diversas habilitações correndo risco de serem fechadas, né? Por não ter professores, os estudantes não conseguem cursar suas disciplinas nem obrigatórias para se formar. Isso prejudica também porque, ultimamente, a gente teve alterações no programa de auxílio e permanência estudantil, o PAPF, que é outra pauta que a gente está lutando. Se os estudantes não cumprem o curso, não se formam dentro do tempo máximo, eles perdem o direito ao auxílio, né? Então, se o estudante não consegue se formar por uma questão de falta de professores, ele também perde o seu auxílio e isso aumenta ainda mais a evasão. Então isso é uma luta que vai atingir os mais diversos cursos, né? E a gente sabe que geralmente os mais afetados são os cursos mais proletarizados, digamos assim, né? Então a Aeache, por exemplo, é um campo muito proletarizado e está sofrendo muito com a questão de permanência, de precarização. E isso vai diferir nos mais diversos locais. Por isso também que a gente tem diferentes mobilizações nesses locais, mas é justamente uma pauta que tem que ser de unidade estudantil, não só dos estudantes, mas dos professores e dos funcionários, porque a gente está lutando por contratação de professores, porque esses professores também sofrem com isso, né? Então os professores que estão cursando disciplinas, que estão oferecendo disciplinas, passam por uma sobrecarga, ou então a gente tem contratação de categorias com menos direitos, digamos assim, né? Então professores temporários recebem um salário muito mais baixo, e assim a gente vai precarizando toda a universidade. Então os funcionários também com a privatização. Então é uma mobilização que tem que atingir todos os setores, porque ela afeta todos os setores, e justamente por isso a importância da unidade nesse momento. Fechou, obrigado. Eu estou aqui com o Leonardo, do Ecoar, que faz parte aí também da gestão do Centro Acadêmico da Filosofia, e eu queria saber como vocês estão vendo esses problemas, né, essa necessidade de greve aí com muitas pautas acumuladas, e qual a importância para vocês desse cenário, se quiser comentar, né, da filosofia, dos problemas que vocês têm e tal, mas qual que é a importância que vocês veem de chamar as pessoas, seja estudante, também funcionários, né, para construírem uma greve, uma mobilização no meio dessa luta, né? Independentemente de ser estudante organizado, não organizado, né, independente, enfim, qual que é a importância de chamar as pessoas para construírem? É legal ver que, assim, historicamente, desde a segunda metade do século XX,
movimento estudantil aliado com trabalhadores, com docentes, funcionários no geral, tem sido uma grande movimentação, né? Que antes a gente tinha só a imagem de que só trabalhadores fazem isso, mas não, o movimento estudantil foi crescendo. E eu acho que a USP cresce em cima disso também, né? Aí, tanto é que a greve de 20 anos atrás, 2002, foi uma das primeiras que a gente conseguiu ter uma grande contratação. E aí, desde então, a gente não consegue mais tanto, né? E a crise foi se tornando cada vez mais aguda e a gente está no estado mais grave agora, né? Agora está se explicitando cada vez mais, tanto na Letras, na ECA, na EASH. E aí a preocupação que tem vindo e que tem ficado mais latente para a galera é de como que agora isso pode chegar nos outros cursos, né? E aí na filosofia a gente tem um problema que é um curso historicamente elitista. Então a gente tem pouquíssimas professoras mulheres, nenhum docente negro até então. E cada vez mais a gente tem visto como que a privatização tem chegado no nosso curso também. Então cada vez mais empresas privadas querendo fazer evento junto, tal. No prédio, a sala que a gente tem lá de estudos foi financiada pelo Santander, enfim, por aí vai. E aí parece que agora a galera tem conseguido prestar um pouco mais de atenção nisso. E o que a gente tem sentido é que desde a pandemia, a mobilização estudantil ficou muito prejudicada. Então a galera não sabe muito bem como que funciona o movimento estudantil, para que serve, como que se organiza nisso. E aí acho que a retomada que tem rolado desde o ano passado em todos os cursos que foram afetados, né, todo o movimento estudantil, tem sido de mostrar isso. Olha, não é só os organizados que estão instigando isso, também os independentes estão sentindo toda essa pressão do curso, né, das precarizações, das bolsas. E aí eu acho que é isso, agora tem ficado um pouco mais latente. Então o que está sendo importante agora, desde o ano passado que a gente tem lutado aí pela permanência no CRUSP, tem faltado água, enfim, tudo isso tem sido para cutucar um pouco mais a galera e perceber que, olha, tem problema, vai chegar na gente, e se não é a gente se organizando, participando disso, a gente também se ferra, né? Enfim, acho que é um pouco isso, e aí é legal que está acontecendo isso aqui hoje, porque a gente conseguiu reunir vários cursos, que tem sido uma dificuldade desde o ano passado, então é legal que, olha, não é só a FEFELESH se organizando, como sempre, né? Então isso é interessante, a galera está percebendo que, olha, agora está ficando mais grave, tem um risco muito maior. Então, enfim, a esperança agora é que isso aqui vá aumentando, né? E aí eu tenho sentido isso, assim. O curso de filosofia, que é um curso que normalmente eu falei, mais elitista, a galera não se preocupa tanto. Agora tem mais gente se importando. A gente fala, nossa, mas o que tem a ver isso e tal? O que é greve? Não é óbvio pra gente mais. O que é uma greve? Como que faz uma greve? Aí a gente tem até se juntado também com professores do departamento para fazer uma atividade para recuperar essa consciência histórica, porque o curso de filosofia já foi um curso muito combativo. E aí agora a gente quer resgatar isso pra galera que não tem noção. E também, olha, uma questão prática, né? Como que organiza isso? Como que faz isso? Acho que é mais ou menos isso, assim. Beleza, valeu. Eu tô aqui com o Daniel, do Movimento Correnteza, da Unidade Popular, estudante de Relações Internacionais, mora no CRUSP, né, na moradia estudantil aqui da USP, do campus Butantã. E eu queria saber qual a importância para vocês, da UP, da Correnteza, da mobilização dos estudantes. O que vocês têm a dizer para os estudantes se somarem na luta, independentemente deles serem organizados ou não, deles já estarem militando? Qual a importância de se somarem na construção dessa greve? E também, se você quiser aí falar de outros problemas que você acha relevantes do seu curso, do CRUSP, pode ficar à vontade. Eu acho que a importância dessa mobilização é de que, historicamente, o movimento estudantil e os movimentos populares só conquistam as suas vitórias, né, melhorias nessas condições de vida, nessas condições de estudo, no caso dos estudantes, com a mobilização, com a construção de lutas, né? Isso é uma coisa histórica. Num passado mais recente, nós temos, inclusive, uma mobilização que o próprio DCE Livre da USP fez no ano passado, em defesa de melhoria das condições de vida na moradia estudantil, no CRUSP, que estava sem água durante semanas. Fez-se uma grande mobilização também a nível USP geral, né, por melhores condições de permanência estudantil das bolsas PAP, e culminou numa greve, né, que aconteceu durante algumas semanas, e ao final desse processo não só foi conquistado colocar o dobro dos reservatórios de água no CRUSP para solucionar o problema da água, como também aumentou-se a bolsa do PAP, que era de míseros R$500 para R$800, né? Além disso, várias outras melhorias foram feitas, como, por exemplo, a questão do auxílio para os moradores do CRUSP, que antes dessa conquista não tinham nenhum auxílio
e depois desse momento de luta ganhou um auxílio de R$300 que recebe mensalmente. A gente sabe que ainda não é um valor suficiente, né? Mas a gente que mora lá no CRUSP sabe que não é suficiente, mas sabemos também que é um avanço, e esse avanço só foi conquistado com a luta dos estudantes. Assim como a nível mais histórico, as mobilizações do movimento estudantil, como por exemplo durante a ditadura militar, só tiveram efeito com mobilização, com ato de rua, com os estudantes na rua lutando pelo que é o seu de direito, né? Então eu acho que desde sempre o movimento estudantil sempre teve um papel muito importante, não só nas universidades, mas para todo o povo brasileiro, e eu acho que agora não é diferente, né? Nós temos no estado de São Paulo o governo do Tarcísio, que na nossa avaliação do movimento correnteza e da Unidade Popular é um governo fascista, que representa o que há de mais atrasado na política dentro do estado de São Paulo e que é atrasar a educação pública. E esse é um projeto neoliberal do sistema capitalista que nós temos que enfrentar, e só se enfrenta com os estudantes na rua lutando pelo que é seu. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Letícia, estudante do audiovisual, e que é um curso que já tem uma tradição de luta, de reivindicação aqui dentro da ECA, da Faculdade da Escola de Comunicação e Artes. E eu queria saber qual que é a importância para vocês de mobilizar essa greve, de mobilizar uma greve pelas pautas, não só do curso de vocês, que vocês já costumam reivindicar mais, mas pela USP como um todo. Qual a importância de chamar as pessoas que também não são do movimento estudantil ou organizadas politicamente para se somarem nessa construção? Hoje, na ECA, a gente está enfrentando uma situação de desmonte muito grande, né? Acho que os alunos das artes, eu acho que já têm sentido isso um pouco mais, mas é um movimento geral, não só da ECA também, como de toda a USP, da gente receber cada vez menos dinheiro, cada vez menos professores. Você tem aí institutos que estão lutando porque os prédios estão literalmente caindo aos pedaços. Esse é o caso da FEFELESH, a moradia do estudante da São Francisco até um tempo atrás, não sei como é que está hoje, mas estava literalmente assim, ruindo o prédio. Então a gente precisa muito de união para conseguir melhorar a situação dos nossos cursos, assim, tipo, no caso da ECA em particular, especialmente no caso das artes, a gente está lidando muito com falta de professores, né? E aí é meio, se a gente não se levanta e não luta por isso, sendo organizado ou não, a gente só chega cada vez mais perto de não ter professores que podem dar as matérias que a gente entrou na universidade para estudar, né? Tipo, no audiovisual, assim, óbvio que as artes plásticas, as artes visuais estão um pouco mais complicadas, mas no audiovisual a gente já perdeu algumas disciplinas, tem previsão de perder mais, tem 4 professores vão se aposentar, entre ano que vem, em 2025, e a gente não tem tanto uma previsão de quando vão ser contratados os professores. E aí nessa, tipo, quem perde é a universidade, óbvio, em questão de produção de conhecimento, mas os alunos, que a gente está aqui, a gente não vai ter o apoio da universidade para poder aprender e estudar, que é para isso que a gente entrou. E aí acaba virando meio esse lance que eu acho que se organizar e se unir é importante para que a gente possa permanecer, para que a gente possa concluir nosso curso, para que a gente possa deixar a universidade um lugar mais democrático, mais acessível, enfim, e tipo um lugar de transformação genuína, assim. Porque é isso, quando a gente também, pra mim, eu sinto muito isso, assim, de que a gente aqui, se a gente não tá lutando também por esse lugar de poder aprender a fazer arte, de poder investir no nosso campo artístico, a gente também, tipo, perde um pouco a oportunidade de mudar, não mudar o mundo necessariamente, mas de fazer alguma diferença com o nosso trabalho, né? Tipo, eu acho que pode parecer meio utópico, assim, até, mas é meio... É isso, se a gente não lutar por isso, a gente também vai estar sufocando nossas próprias carreiras, nosso trabalho, assim, porque, tipo... Enfim, eu acho que tem outras inúmeras questões também de condições de estudo, de importância de reivindicar maiores bolsas, porque o registro de bolsa é baixo para o cenário que a gente tem de inflação e, enfim, todas as pautas econômicas. E lutar por, obviamente, tipo, a entrada de professores negros e indígenas, tipo, a Pró-Reitoria de Inclusão e Emprotecimento tomou outras decisões questionáveis que também precisam ser debatidas, tipo, não abrir vaga para creche, que também prejudica, tipo, os alunos da universidade. E é meio, tipo, a luta, pra mim eu vejo muito isso, que a luta de uma pessoa é a luta de todos nós, assim, dentro da universidade, tipo, porque é mais fácil a gente conseguir as coisas se a gente estiver mobilizado junto, assim. Então, óbvio, as artes plásticas, o CAP está sofrendo muito agora. 11 disciplinas foram canceladas, é 1/3 da grade. Mas é muito mais fácil deles conseguirem contratação de professores se a gente estiver
falando junto com eles. Obrigado. Eu tô aqui com o Vitor, do Afronte e também da Resistência, que constrói aí o Centro Acadêmico da Biologia, aqui da USP. E eu queria saber qual que é a importância para vocês de que os estudantes participem da construção dessa greve. Por que vocês acham que os estudantes deviam se somar, independentemente de serem organizados ou não? Qual a importância de encher essa greve no meio de tanta luta aí que precisa ser feita? E também, se quiser comentar de problemas mais específicos do seu curso, enfim, fica à vontade. Não, eu acho que é uma questão básica de que a universidade, a USP tem 3 tripés, né, que é defendido: a pesquisa, o ensino e a extensão. Então, a vida da USP não existe só para a sociedade, mas também para quem está aqui dentro da comunidade, né? E os alunos são grande parte disso, né? A universidade, enfim, tem a formação de pessoas como uma das principais atividades, sua atividade central, talvez eu diria. Então, nesse sentido, os estudantes terem condições de se formarem, terem uma educação de qualidade pública, que dê cada vez mais acesso para mais pessoas, para cada vez pessoas mais pobres, mais pretas e tudo mais. Então, a gente democratizar mesmo o acesso à universidade pública de qualidade é fundamental. Então, eu diria que a importância disso é a importância como qualquer luta por direitos, assim. Acho que quando uma categoria está em greve, por que aquela categoria está em greve? Por que é importante aquela categoria estar em greve? Para ter melhores condições de trabalho, melhores condições financeiras, etc. Eu acho que as coisas se equiparam aí. O que eu acho que a gente tem visto é que as mobilizações têm alguns cursos onde a situação é mais precária, que a situação está pior e os estudantes estão fazendo um movimento. Em outros lugares, como a biologia, por exemplo, do ponto de vista da contratação de professores, é um curso que não tem esse problema de forma tão grave, tão agravado. Então, enfim, a gente não está sentindo, pelo contrário, estamos tendo contratação de professores, sem muitos professores que estão se aposentando e tal. Então a gente vê que existe uma desigualdade. Eu acho que a tarefa que está colocada para agora é a gente conseguir, na verdade, unificar todo o movimento, massificar o movimento e de envolver o maior número de estudantes possíveis para conseguir ter uma greve que seja de fato efetiva e que consiga ter vitórias, né? Eu acho que a tarefa é essa e, enfim, ter a unidade com os professores, com os trabalhadores da universidade como um todo, para a gente conseguir, de fato, barrar esse projeto que existe, que é um projeto de sucateamento, privatização e elitização da universidade, né? Eu acho que essa é a importância da mobilização que está colocada e a tarefa agora é conseguir massificar. Beleza, valeu. Eu tô aqui com o André, do Rua, da Insurgência, e também constrói aí o Centro Acadêmico da Psicologia. Eu queria saber qual que é a importância que vocês veem da mobilização estudantil e também de funcionários, né, professores, enfim. Qual que é a importância de unificar as lutas, de avançar na construção dessa greve geral, independentemente de ser aluno organizado ou não organizado, que milita, que não milita, qual a importância de chamar as pessoas para se somarem nessa luta? E também, se quiser comentar os problemas específicos da psicologia, pode falar. Acho que é isso. Acho que a gente vem passando já de muitos anos de uma precarização da USP, né? Vamos dizer assim, a gente tem uma grande conquista em 2017, que é a implementação das cotas étnico-raciais e socioeconômicas na USP, só que isso coloca a USP numa contradição antiga, que é como os alunos com vulnerabilidade social conseguem permanecer nessa universidade, né? Então, desde 2018 a gente vem desde antes, na verdade, mas se acentua, né, em 2018 aí os problemas de permanência, que são atrelados com vários outros problemas, né? Então, a falta de contratação de professores, né? O Rodas, ele tira o gatilho automático, que era que foi uma conquista da greve de 2002, né? Que aposentava um professor, se contratava logo em seguida a outra. Então, a gente tem essas perdas aí. E que, na verdade, a gente vê esse avanço de um projeto aí neoliberal, privatista dentro da universidade, né? Então, tem setores, né, técnicos administrativos que são terceirizados, né? Principalmente segurança, limpeza, tudo isso, né? A entrada cada vez mais de uma lógica do empreendedorismo, da inovação, tudo isso de um projeto aí de sucateamento da universidade pública e, inclusive, estadual, né? Então, a gente tem mais um projeto aí que a gente tem que batalhar, né? A gente está disputar qual universidade a gente quer, né? A gente sempre fala, né, no Rua, a gente quer aquilombar, aldear e transformar a universidade. Esse projeto que a gente quer, uma universidade que esteja aí a serviço dos interesses da população, que garanta aí a permanência, não só a permanência, mas, por exemplo, né, o que está acontecendo agora do corte das bolsas PUB, a gente faz toda uma discussão que não é só que era um dinheiro necessário para essas pessoas conseguirem continuar, né? Porque só R$800 em São Paulo é um dinheiro muito pequeno, muitas vezes.
mas também colocar o investimento da educação para que outros corpos, diferentes do que historicamente pesquisaram nessa universidade, possam pesquisar. Então, é um pouco aí, é uma disputa de projeto mesmo que está colocada em jogo aí no próximo período. E que cada curso vai afetando de algum modo, né? A gente vê, vamos dizer, sintomas desse projeto em disputa. Então, a gente, a partir daquilo que o estudante está ali vivendo no cotidiano, a gente consegue conversar com o estudante para mostrar que é um projeto maior, uma disputa, inclusive agora nesse período do governo Tarcísio, né? Que coloca aí, ele quer privatizar todos os serviços públicos e a universidade não está fora disso, né? Outra discussão que vai ser muito importante no próximo período, né, com a reforma tributária que vai acabar aí o ICMS, ele vai virar aquele produto agregado, tudo isso, que é de onde as universidades estaduais paulistas tiravam, né, o financiamento, disputar que financiamento a gente vai querer aí para o próximo período. A gente já tinha críticas a esse financiamento, porque é um financiamento regressivo, que cai mais sobre o peso da população, porque é um imposto sobre consumo, mas a gente tem que disputar para que continue tendo financiamento, que esse financiamento seja público, para manter o caráter público da universidade. Acho que, no modo geral, é isso que está em jogo, assim, nesse período, assim. E acho que na psicologia a gente vê muito isso. A contratação de professores ainda não é tão evidente, porque não é que a gente tem salas de aulas fechando por falta de professores, porque a gente vê uma sobrecarga de professores tendo que dar mais aulas para conseguir dar continuidade do curso, mas a gente tem o nosso centro-escola do Instituto de Psicologia, que vários serviços que eram voltados para a comunidade USP e para a população foram fechados pela falta de contratação de técnicos administrativos. Então é uma precarização do ensino, da pesquisa e da extensão ao mesmo tempo, além das condições de trabalho e de estudo de todo mundo aqui dentro da universidade. Beleza, obrigado. Acho que é isso. Eu tô aqui com a Rosa, do DCE, que constrói também o Juntos e o MES, e eu queria saber qual que é a importância para vocês de mobilizar os estudantes para de fato lutarem, construírem a greve, qual a importância de chamar as pessoas, os alunos, mesmo quem não é organizado, enfim, para se somar nessa construção. Bom, eu acho que é importante a gente saber que as distâncias burocráticas da universidade são distâncias muito restritas a poucas pessoas que ocupam cargos, como, por exemplo, o próprio Conselho Universitário tem só 10 representantes da graduação, ou ainda as comissões de cada departamento, também faço parte da congregação, que só tem eu e mais uma outra aluna de representação estudantil, quando a UECA tem milhares de estudantes. E um pouco da importância de se mobilizar é porque os espaços que a gente poderia estar reivindicando e deveríamos estar sendo ouvidos, não estamos, justamente porque são espaços muito restritos a poucas pessoas e a pouca representação estudantil. E a maior ferramenta que o estudante tem hoje é, de fato, a sua própria mobilização. E a gente costuma dizer que uma mobilização com poucas pessoas, é uma mobilização com poucas pessoas. Afinal, não representa todo. E se o problema é geral hoje, né, a saída é coletiva. Então, acho que por isso a gente precisa de muita gente, até e principalmente pessoas que não são organizadas, porque no limite somos nós que vivenciamos isso. E precisa de um corpo estudantil, não é uma entidade ou um grupo de 10 pessoas que pode reivindicar o que os estudantes no corpo todo gostaria ou, enfim, né, demandam. Acho que um pouco por isso a importância da mobilização. Também porque é a única forma, de fato, a gente ser ouvido de verdade. Porque nesses espaços a gente é constantemente rechaçado, constrangido ou ainda ignorado. Mas quando a gente faz uma mobilização muito grande, como por exemplo aqui na ECA recentemente, as últimas mobilizações resultaram no adiantamento das 27 contratações que serão chegar em 2025, por conta das mobilizações. Porque quando a gente reivindica nesses espaços, é justamente isso, nós somos ignorados, rechaçados. Mas com a mobilização estudantil, e eu acho também eles sentindo o fervor direto dos estudantes, aumenta a pressão deles de resolver um problema, né? Porque no limite todo mundo quer que a USP funcione. Só que, óbvio, né, tem suas próprias limitações burocráticas e afins. Aí um pouco por isso a importância da própria mobilização, assim. É como a ferramenta a mais potente e, entre muitas aspas, uma das únicas ferramentas que o estudante tem para ser ouvido dentro da universidade. Entendi. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Karen, do Já Basta, do Socialismo ou Barbárie, que também constrói o Centro Acadêmico da Geografia. E eu queria saber por que vocês acham
que os estudantes deviam se somar aqui nessa luta, independentemente de ser organizado, estar militando ou não. Qual é a importância dos estudantes se juntarem nessa luta pela construção da greve? E além desse chamado, né, se quiser comentar os problemas aí da geografia, fica à vontade. Bom, a importância dos estudantes somarem nessa luta, para além de ser organizado ou não, é justamente porque, primeiro, uma greve ela não se faz com 5 pessoas, né? Não se faz apenas com as organizações também falando e simplesmente falando vamos fazer greve. Os problemas eles afetam todos os estudantes e por isso também todos os estudantes podem, da maneira que conseguirem, entendendo que nem todo mundo tem tempo para ficar participando das coisas também. A gente sabe que o perfil da USP vem mudando, a gente tem mais estudantes que trabalham, etc. A gente entende que nem todo mundo consegue participar desses espaços, mas cada um fazendo o que está no seu alcance é importante para a gente construir, de fato, uma mobilização que seja forte, uma greve que seja forte, uma greve que seja vitoriosa. E aí, quando eu falo desses problemas que atingem todos os estudantes, são problemas que, sobretudo, a gente está falando aqui de contratação de professores, né? A gente vê que isso afeta mais os cursos de humanas, né? Por conta justamente de um projeto que tem a reitoria de precarização. As humanidades têm o maior número de estudantes da USP, mas nos últimos tempos vem recebendo menos professores, em detrimento... a gente vem recebendo menos professores das humanidades, enquanto as biomédicas, que têm o menor número de estudantes, estão recebendo o maior número de professores. E isso é uma coisa gravíssima, mas que também não afeta só as humanidades, né? Nesse processo de construção da luta, a gente vem vendo que afeta todos os cursos das humanas, as exatas, as biomédicas. Então, de fato, a gente fala de greve geral porque é, de fato, uma luta geral, um problema geral que está acontecendo. E na geografia, a gente sente isso bastante na pele. É diferente, claro, de cursos como a Letras, que tem a habilitação correndo risco de fechar, mas na geografia a gente tem atualmente 35 professores para mais de 1.000 estudantes, então é uma situação bastante grave. A gente não tem oferecimento da maior parte das disciplinas, sobretudo optativas, e isso faz com que o curso seja extremamente precarizado. A gente tem um professor a menos do que em 2000, que foi depois, né, por conta desse número de professores, que explodiu a greve de 2002, que foi uma greve vitoriosa na FEFELESH, que conseguiu a contratação de professores e o gatilho automático foi derrubado e que, enfim, faz também com que a gente esteja enfrentando esse problema de novamente. Aqui a gente também luta na geografia também por conta dos trabalhos de campo, que todo semestre a gente tem que lutar para acontecer, sendo que os trabalhos de campo são essenciais. E isso afeta todos os estudantes, né? Eu poderia ficar aqui falando muito tempo dos problemas que tem. A gente fez algumas passagens em sala de mais de meia hora para falar com os estudantes, explicar essa situação, justamente por como eu disse no começo, nem todo mundo tem tempo de participar dos espaços de debate entre aulas. E a importância de todo mundo entender as problemáticas que estão na nossa universidade, que não são coincidência, né? São um projeto de precarização e que afeta os estudantes, sobretudo mais pobres dessa universidade, que com muito esforço, muita luta, conseguiram entrar agora nesses espaços. Então é uma luta coletiva que não vai se construir com pouquíssimas pessoas. Para se fazer uma greve que seja de fato vitoriosa, a gente precisa da participação de todos os estudantes. E não só os estudantes, né? A gente está falando aqui de unificação, não é só de unificação de curso, né? Se a gente está falando de luta por professor, a gente também está falando da luta dos professores nesse cenário, da importância dos professores se somarem a essa luta e também dos funcionários, que também esse projeto de precarização da universidade pública é um projeto de precarização da educação, mas também do trabalho, né? A gente tem diversas questões nesse sentido e por isso a importância de se unificar essas lutas para a gente construir uma mobilização que seja forte e entendendo que, como eu disse, isso é um projeto que vem dessa reitoria que está cada vez mais alinhada com, por exemplo, o governo do estado, né? Essa reitoria que se elegeu falando que era progressiva e essas coisas, mas está cada vez mais alinhada com os interesses do governo do estado e daqui a pouco é o Tarcísio que vai escolher o reitor da nossa universidade, né?
Por isso que a gente também fala de eleições democráticas para reitor, que os estudantes participem desse processo, porque a gente não tem participação nenhuma. Enfim, são muitas lutas acontecendo e para a gente poder falar disso, para a gente ter uma voz cada vez maior e causar esse incômodo mesmo, a gente precisa que todos os estudantes, professores, trabalhadores se somem nessa luta, que é em defesa da universidade pública, sobretudo. A gente tem diversas pautas que poderiam ser listadas e que eu falei algumas, isso sendo a pontinha do iceberg, mas que a gente precisa dessa potência que a gente sabe que tem o movimento estudantil. A gente já presenciou greves históricas como a greve de 2002, a gente sabe dessa potência e a gente tem que resgatar essa memória para poder construir um futuro de luta e um futuro que seja vitorioso. Beleza, obrigado.